Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações é 1 João, capítulo 3, versículo 19 ao versículo 24, onde o Senhor diz assim: É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Amém? Aqui o Senhor nos diz que em muitas situações nós nos sentiremos condenados, acusados, pois essa é uma das funções do inimigo, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. E o Senhor fala, né, que ele não condena, não acusa, não fica ali te lembrando do seu passado. Uma vez que você reconheceu, confessou e abandonou, ele fala ali, você alcança a misericórdia e não há nada nem ninguém que possa te separar do amor do Senhor por você em Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós vamos nos sentir indignos de falar com o Senhor, de estar na presença, de receber as bênçãos de Deus, pelo nosso passado, porque naquele dia nós cometemos falhas, né? Mas o Senhor deixa claro que ainda que nós nos sintamos, né, acusados, né, o Espírito Santo nos justifica se nós não estivermos em pecado. Se nós cometemos alguma falha ou se aquele pensamento lançado muitas vezes pelo inferno vem para poder tentar nos paralisar, né, se aquilo não é verdade, ele vai nos justificar, porque ele sabe. Ele sabe por que nós falamos ou não, por que nós fizemos ou não, né? Ele sabe se o nosso erro foi um erro que nós não gostaríamos de ter cometido ou se foi um erro que nós cometemos porque nós queremos mesmo cometer e na hora a gente não quis nem saber se isso é agradar a Deus ou não. Ele sabe, né? Ele sabe. Ele fala que nós receberemos dele tudo o que nós pedimos desde que nós estejamos obedecendo, né, aos mandamentos dele. E o mandamento principal dele é amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, né? E ele fala que quem obedece os mandamentos dele vive unido com ele. Mas aquele que não obedece os mandamentos dele não vive unido com ele, por mais que acredite que vive, né? Então, se o mandamento do Senhor está dizendo lá, não roube, e a pessoa continua na prática do roubo, quem está ali cuidando dela não é Deus, né? Se ela fala que é Deus que cuida dela, mas ela rompe o mandamento do Senhor falando, né, que rompe o mandamento do Senhor, por exemplo, numa união de não casados, ali ela não tem a presença, não está guiada pelo Senhor, porque o Senhor deixa claro, a fornicação, quem está na fornicação vai para o inferno, ele deixa claro. Então, Deus não habita no meio do pecado. Então, quando nós temos a nossa consciência de que apesar de sermos falhos, né, nós estamos andando de acordo com os princípios do Senhor, nós podemos ter paz, viver tranquilos, porque Deus vai nos justificar. Amém? Que nós estamos unidos com Ele. Enquanto nós obedecemos, nós estamos unidos com Ele. Nós estamos agradando a Ele e Ele vai cuidar de tudo na nossa vida. Amém? O Eterno te ama.